Estamos no começo do ano, mas no final do primeiro mês, finalzinho de janeiro. Para quem é de vivência salesiana, sabe muito bem que o final de janeiro é um período muito legal para a gente, porque, afinal de contas, depois de celebrar a Laura Vicunha, que celebramos dia 22 de janeiro, nós agora estamos celebrando Dom Bosco. É isso aí. Em agosto, normalmente, a gente dedica o mês inteiro para falar sobre ele. Mas a gente não tem como passar o finalzinho de janeiro sem falar dessa grande figura aqui em nossa trajetória. Por isso mesmo, para ainda mais fortalecer o clima da esperança, que é o tema do jubileu desse ano de 2025, nós vamos conhecer um pouco mais a história de Dom Bosco e entendê-lo a partir da perspectiva da esperança. Bom, tem muita coisa para a gente desenvolver, então segue a gente, vem conosco, está começando mais um episódio do podcast Vamos Juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos, e é com muita alegria que eu acolho você aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé e de fortalecimento da nossa devoção ao grande fundador de toda a missão salesiana, inspirador de tantas vidas, inclusive da minha, São João Bosco. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e te acolho aqui com muito carinho. Você que está vindo pelas rádios, você que está vindo pelos streamings, você que está vindo pelo YouTube, sejam bem-vindos e vamos dar passos para frente? Pois é, minha gente, esse episódio está saindo exatamente assim, pertinho do dia de Dom Bosco. Amanhã, 31 de janeiro de 2025, se você está escutando dias depois, paciência, mas hoje, dia 30 de janeiro, está lançado aqui esse episódio em que a gente vai falar sobre o grande Dom Bosco. Gente, já faz vários episódios que a gente fala de Dom Bosco, né? Mas hoje nós vamos falar dessa figura que marcou, assim, toda a história da gente com a sua dedicação em relação aos jovens e a sua mensagem de esperança. Dom Bosco foi um sacerdote, educador, o fundador da nossa congregação e família salesiana, mas, acima de tudo, ele foi um homem que acreditou no poder da esperança e na transformação das vidas a partir da educação e da fé. E hoje, o nosso podcast Vamos Juntos vai se dedicar a 10 momentos em que Dom Bosco se destacou como um exemplo de fé, dedicação, otimismo e, acima de tudo, esperança. Estão preparados para anotar? Pois anotem aí. Este é o top 10 de Dom Bosco e a esperança. Alguns fatos que nós vamos relatar aqui, muitos de vocês já conhecem, outros ainda pode ser que conheçam agora, mas estamos aqui para contar esses 10 momentos da vida de Dom Bosco em que ele se destacou como um sinal de esperança. Fato número 1. O acolhimento aos jovens pobres. Dom Bosco dedicou a sua vida a ajudar jovens carentes e marginalizados. Assim, ele ofereceu a todos eles educação, formação profissional e um lar. Ele mostrou que era possível transformar vidas por meio do amor e da esperança. Isso é inegável. Dom Bosco, com um carinho totalmente cativante, com um jeito muito específico, ele consegue acolher muitos jovens carentes e marginalizados do seu tempo. Dom Bosco cria iniciativas muito bonitas em relação à transformação da vida dos jovens, porque ele exatamente vai tocar em pontos que podem fazer os jovens mudar de vida e com certeza fazer uma diferença positiva no mundo. O viés da educação, por exemplo, é prato cheio para isso, né, gente? Sem informação, sem educação, como é que a gente vai saber alguma coisa de futuro, né? É por isso que Dom Bosco criou escolas, justamente escolas de formação profissional, de formação acadêmica. Ele deu um lar para aqueles meninos
E eu não sei se vocês sabem, mas as primeiras escolas salesianas, elas começaram como escolas noturnas. Isso por quê, né? Porque a maioria dos jovens de Turim, daquele tempo, do tempo de Dom Bosco, passava toda a manhã e a parte da tarde trabalhando. A cidade de Turim é uma cidade que estava em pleno desenvolvimento industrial. E os jovens eram recrutados para trabalhar nas fábricas, nas indústrias, de tudo que tivesse, nas diversas construções dessas fábricas, inclusive, como pedreiros e tudo mais. E eles faziam isso sem nenhum aparato, sem nenhuma base, muitas vezes não sabiam ler e tantas vezes eram bastante explorados por seus patrões. Então, uma forma de fazer com que aqueles meninos criassem um pouco mais de autonomia, um pouco mais de emancipação e pudessem, de alguma forma, se defender contra as injustiças que ali aconteciam, era de fato colocá-los em uma escola, tomar conta desses meninos. Porque é real, os jovens aprendendo uma profissão, com certeza eles teriam mais força para criar alternativas saudáveis e justas para poder se virar. E também, aprendendo a ler e escrever, eles poderiam ter mais consciência da sua realidade, iam poder entender muito melhor onde é que estavam se metendo diante das questões de trabalho. E se eles estivessem apadrinhados por um padre, que era uma figura de extremo respeito, principalmente naquela época, com certeza eles teriam um pouco mais de segurança no trabalho. E foi o que aconteceu. Dom Bosco acolhe esses meninos, forma esses meninos e ainda coloca eles para morar com ele, dando então um espírito de família para aqueles meninos, de pertença, e aí aumentando o senso de responsabilidade, de carinho e, claro, fortalecendo ainda mais a fé. Ao acolher os jovens mais pobres, Dom Bosco mostra um sinal de esperança para a vida daqueles meninos. Segundo fato é a fundação do Oratório de Valdoco. Minha gente, é isso aí. Dom Bosco criou um espaço seguro onde os jovens pudessem estudar, brincar, crescer espiritualmente, tornando-se então um refúgio de esperança para muitos que não tinham oportunidades. E aqui então está, no Oratório de Valdoco, o lugar mais celestial que esses meninos podiam viver aqui na Terra. Inclusive o próprio nome dessa obra, né? Oratório. O oratório, para quem não conhece a missão salesiana, pode achar que é somente um lugarzinho onde eu vou colocar algumas imagens, a Bíblia, a vela, algumas flores e vou rezar. Mas oratório para Dom Bosco era um lugar onde se rezava. E era um oratório para crianças e para jovens. Então era um lugar que tinha que conversar com aqueles meninos, que tinha que oferecer algo positivo para aqueles meninos. Logo, o oratório era um lugar onde aqueles jovens iam se desenvolver a partir da fé em todas as vertentes de sua vida. Inclusive, como a gente viu no tópico anterior, aprendendo, né, alguma profissão, aprendendo a ler e escrever, mas também não só de conhecimento e acadêmico e profissional vive um jovem. Também os meninos precisam brincar, precisam ser felizes, precisam rezar, precisam se alimentar direito, precisam ter boas relações pessoais, a fim de que eles tenham a mente saudável, a fé saudável, desenvolvam seus afetos a partir do carinho, das brincadeiras. Então, meus amores, temos aí o Oratório de Valdoco como um sinal de esperança para a vida daqueles jovens. E é muito bonito poder ver que a nossa missão, que hoje atinge mais de 130 países, começou com esse sinal lindo de esperança, o Oratório de Valdoco. Que, minha gente, para quem já leu Memórias de Oratório ou quem está lendo Memórias de Oratório de São Francisco de Sales, sabe que o Oratório de Valdoco não era um grande palácio não, viu? O Oratório de Valdoco começou bem difícil. Foi um começo sofrido, uma estrutura bem precária, mas com o tempo ele foi se desenvolvendo tal qual a estrutura mesma da família salesiana. E assim então temos esse segundo fato, a fundação do Oratório de Valdoco como um sinal de esperança. E é claro, foi Dom Bosco que criou, né? Vamos para o terceiro ponto? Superação das dificuldades financeiras. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo anote, pelo amor de Deus, essa dica, porque Dom Bosco, como um sinal de superação de dificuldades financeiras, pode ajudar também a gente, né? Brincadeira. Vamos lá, minha gente. Superação das dificuldades financeiras é o terceiro ponto para falar de como Dom Bosco é um sinal de esperança.
Mesmo enfrentando muitas dificuldades econômicas, Dom Bosco nunca desistiu de seus projetos e ele confiou totalmente na providência divina, inspirando todo mundo à sua volta a fazer o mesmo. Lindo isso, né? Pois é, minha gente. Dom Bosco, quando começou o oratório, e aí a gente, né, já faz essa ponte do tópico 2 para esse terceiro fato, né? Dom Bosco, quando começa o oratório, ele começa o oratório sem dinheiro nenhum, tá? Inclusive, muitos de seus empreendimentos foram totalmente zerados de dinheiro. Dom Bosco nunca foi rico. E assim, então, ele supera essa questão do dinheiro, entendendo que a missão dele era divina, era sagrada. E o dinheiro é muito menor do que tudo isso. Por isso ele confiou mesmo na providência. Era incrível. Era Dom Bosco precisar de alguma coisa, colocar-se em oração, de repente, tudo aparecia. E eu quero dizer a você que está aí escutando esse podcast Vamos Juntos de hoje e que você tem vivência de oratório, por favor, se você já viveu a experiência de colônia de férias ou de oratório, coloque aí no comentário ou mande para a pessoa que você está compartilhando esse episódio ou, sei lá, divulgue por aí nos stories algum milagre que você viveu a partir da providência, porque eu tenho certeza que você já viveu, já experimentou esse milagre da providência de Deus. Dom Bosco, em sua vida, em muitos momentos no oratório, passou por situações que ele precisava de dinheiro para conseguir o lanche, ou conseguir pagar o aluguel do prédio, ou conseguir dinheiro para a construção, por exemplo, de alguma igreja, para o reparo de alguma coisa, mas confiou mesmo na providência e de repente tudo apareceu. Vou testemunhar para vocês, por exemplo, uma experiência bem antiga que eu tive em João Pessoa, na colônia de férias, nas muitas colônias de férias que vivia ali naquele lugar santo. Lá em João Pessoa, a gente estava num dia desesperado, precisando de lanche para o oratório, e a gente tinha algumas frutas, quer dizer, para o oratório não, para a colônia de férias, a gente tinha algumas frutas. Só que aquelas frutas não iam dar para a gente fazer salada de fruta para todo mundo. Gente, quando a gente estava assim, pensando o que fazer e começou a colônia de férias, incrivelmente, a gente recebeu doação de um monte de fruta que deu para fazer salada de fruta para todo mundo. A gente comeu assim de ficar satisfeito. E é claro, a gente confiou desde o início na providência de Deus. Também em Matriz de Camaragibe, Alagoas, eu vivi essa experiência. A gente estava no oratório. Inclusive, as irmãs Gisele e Olivia, que já participaram de episódios aqui do podcast Vamos Juntos, e são minhas amigas, junto com o padre Fábio Luciano, da Presença Salesiana do Juazeiro, pároco atualmente na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Juazeiro do Norte. Nós éramos, eu e o Fábio éramos formandos salesianos, as meninas eram vocacionadas, nós organizávamos ali o oratório diário. E teve um belo dia que a gente não tinha mais lanche para dar. A gente só tinha milho de pipoca, mas a gente não tinha óleo nem manteiga. E aí isso começou a preocupar os voluntários do oratório. E todos nós começamos a fazer uma vaquinha ali para ver se a gente ia conseguir o dinheiro de comprar o óleo, né, para fazer a pipoca do oratório. A gente só tinha sal e pipoca. Faltava sal e milho, faltava o óleo, né? Ao ver a movimentação dos jovens do oratório, chegou pra gente e perguntou o que estava acontecendo. A gente não deu muita bola, mas mesmo assim falou, né? A gente tá precisando de óleo para comprar aqui, pra gente comprar óleo para finalizar o lanche do oratório. Ele disse, é isso? Se preocupe não, eu vou ali. A gente vai fazer o quê? Não, deixa o dinheiro aí todo mundo, se preocupe não, eu vou voltar com óleo. Ficamos todos nós, assim, assustados, né? O que é que vai acontecer? Mas Dom Bosco nos deu o exemplo da gente confiar nos jovens, da gente acreditar na providência. E esse menino chegou com várias garrafas de óleo comprada. Logo a gente ficou assustado de onde é que esse menino tirou dinheiro para tudo isso, né? Esse rapaz, ele tinha sido antes, enquanto ele estava, né, participando do oratório, durante o ano inteiro, ele era envolvido com droga. E ele vendia droga, né? Só que a gente falou muito no oratório a respeito disso, de como não era um caminho bacana, de como essa vida não ia dar futuro para eles, como eles deveriam procurar realmente um emprego bom e fazer uma coisa boa com a própria vida. E diante de tantos ensinamentos, ele estava pedindo a Deus, então, um sinal de que ele devia abandonar esse caminho. E o que foi o sinal?
a necessidade do óleo para a pipoca do oratório. E ele chegou contando isso pra gente. Isso aqui é o dinheiro da droga que eu vendia e que agora eu dei pra igreja. Né? E assim, em forma desse óleo, né? Esse santo óleo que fez com que a gente fizesse pipoca pro oratório e todo mundo poder comer naquele dia. Então são esses milagres lindos que a gente vai vendo acontecer no oratório. E se você não faz parte da missão salesiana, faça parte para poder experimentar, sabe? Essa alegria que é. Eu tô aqui falando com os olhos cheios de lágrimas, assim, lembrando desses momentos bonitos, porque de fato transformam a nossa vida e fazem a gente ver que aquela vivência de Dom Bosco lá, na superação das dificuldades financeiras, confiando na providência, né, faz com que a gente acredite que realmente o futuro é de esperança, porque é Deus que toma conta de tudo, né? Então Dom Bosco viveu assim, acreditando no sagrado, superando todas as dificuldades, e estamos aí, né? Esse podcast, por exemplo, é só uma pequena iniciativa das tantas obras que Dom Bosco inspirou, esse grande santo educador dos jovens. Vamos para o próximo fato? Vocês estão vendo como tá lindo tudo isso? Quarto ponto, expansão da sua obra salesiana. Dom Bosco fundou a congregação salesiana, que se espalhou pelo mundo inteiro, levando esperança e educação a milhares de jovens em diversos países. Além disso, ele desenvolveu a família salesiana, diversos outros grupos que formam, junto com a congregação salesiana, um movimento gigantesco de milhares de pessoas em prol da salvação dos jovens ao redor do mundo inteiro. E é linda essa expansão da obra salesiana. Dom Bosco tentou fundar algumas vezes essa congregação e conseguiu finalmente, na terceira tentativa, com os jovens do oratório. Diferente de outras congregações, e eu não estou dizendo que nós somos melhores por isso não, pelo amor de Deus, mas diferente de outras congregações que começaram já com grupos de padres, com grupos de religiosos adultos, Dom Bosco começa a sua congregação com jovens, né? Jovens assim que estavam saindo já da adolescência, entrando para a vida adulta, jovens mesmos, que quisessem dedicar a sua vida para a missão, consagrar a sua vida ao oratório, ao serviço missionário no oratório. E isso desenvolveu muito mais a missão que ele sozinho já realizava, e agora com seus ajudantes, com os salesianos, essa obra se espalhou e muito. Em algumas cidades em volta, logo pela Europa, e finalmente, inclusive estamos nesse ano 2025, celebrando 150 anos da primeira expedição missionária dos salesianos aqui para o nosso continente americano, lá na Argentina. Foi lá que começou a missão salesiana aqui no nosso continente, a primeira expedição missionária que Dom Bosco que levou, né, que incentivou essa experiência. E adivinha, quem liderou esse grupo foi um jovem, que tinha sido jovem do oratório e que nem queria ser padre, mas que foi da primeira geração dos salesianos e quis entrar para a congregação para ficar perto de Dom Bosco. Ele disse, padre ou não padre, frade ou não frade, fico com Dom Bosco. Esse é o Dom Calheiro, que era um jovem do oratório, João Calheiro, que se torna depois um cardeal, primeiro cardeal salesiano. Olha que coisa linda. Isso tudo porque Dom Bosco decidiu expandir o seu trabalho missionário e contou com o apoio de muita gente. Depois disso, minha gente, aí é história, né? Salesianos Cooperadores, Filhos de Maria Auxiliadora, a ADMA, Associação de Maria Auxiliadora, Associação dos Ex-Alunos e Ex-Alunas, tantas outras missões e tantas outras associações e movimentos que se juntaram a essa missão linda que formam hoje a família salesiana ao redor do mundo. Obrigado, Dom Bosco, por ser sinal de esperança e expandir também essa obra tão bonita. Vamos mais para frente? Apoio aos jovens encarcerados. Minha gente. Dom Bosco visitava prisões e ajudava jovens detentos, mostrando que mesmo em situações desesperadoras e desoladoras como essa, havia a possibilidade de redenção e recomeço. Em outros episódios bem mais antigos, eu li para vocês já um trecho lindo em que Dom Bosco intui, né? Se eles estivessem aqui falando dos meninos que estavam encarcerados, se eles tivessem aqui fora um amigo que os ajudasse a ensinar sobre virtude, quem sabe eles não poderiam já ficar aqui fora e não voltar mais lá para dentro, né? É assim então que começa o cuidado de Dom Bosco com esses meninos encarcerados e ex-encarcerados, ex-detentos, né? E que agora estavam
em liberdade e, graças a Deus, muitos deles não voltaram àquelas prisões. Dom Bosco, então, seguiu sendo um sinal de esperança até para aqueles pobres aos quais ninguém quer ajudar, como diz o Salmo. Vamos para frente, coisa mais linda do mundo. Sexto ponto, resiliência diante das críticas. Não pense que essa vivência tão linda de Dom Bosco foi aplaudida por todo mundo não, viu? Fazer o bem às vezes causa incômodo em quem está à sua volta, viu? Eu estou te dizendo isso por experiência particular, mas também, meus queridos e queridas, eu estou falando isso a partir de Jesus Cristo mesmo. Olha só, um cara tão legal, tão gente fina, olha o fim dele, né? Tentaram matar e realmente conseguiram, e assim fizeram mesmo com Dom Bosco, viu? Ele enfrentou muitas oposições e críticas, mas ele nunca perdeu a esperança. Ele se manteve firme em sua missão de ajudar os jovens. Ele foi muito resiliente e que bom que ele sustentou isso até o fim. Tem um momento da vida dele que a mãe dele vai ajudá-lo no oratório, né? Mamãe Margarida. E ela já está ficando sem paciência totalmente, porque ela era mãe firme de 3 meninos que deram para o que prestou na vida, e de repente ela está num oratório cheio de menino danado, como a gente dizia lá na minha casa, um menino mal ouvido. Então, meninos que não, malino, como de lá no Ceará também, os meninos, né, trelosos, como diz aqui em Pernambuco, esses meninos que não ficavam quietos de jeito nenhum, roubavam tudo e quebravam tudo, enfim, ainda não tinha educação adequada, e Mamãe Margarida diz a Dom Bosco que não aguenta mais e vai desistir. E esse fato da vida é bonito porque ele chama a mãe lá na capela e aponta para a cruz. Diante desse fato, desse silêncio que prevalece naquele momento, Mamãe Margarida nunca mais sai do oratório. Ela só sai do oratório para o cemitério quando finalmente ela falece. Para dizer que ela desejou toda a vida, então, ser entregue à missão lá no oratório. Foi a maior colaboradora de Dom Bosco, inspiradora, inclusive, de hoje, né, dos salesianos cooperadores. Tá? E coisa mais bonita, né? Isso tudo por quê? Porque Dom Bosco teve resiliência diante das críticas, das dificuldades, e ele deu exemplo para isso. Foi sinal de esperança. Sétimo ponto, já estamos chegando, promoção então da educação. Dom Bosco acreditava muito que a educação era a chave para um futuro melhor. E aí suas escolas, como eu falei para vocês inicialmente noturnas, se tornaram um centro de esperança e transformação social. E digo isso porque até hoje isso acontece. Eu estou falando com vocês, inclusive, da presença salesiana de Carpina, onde nós temos uma escola muito antiga, que tem mais de 60 anos, já faz 70, e aqui sim também a gente desenvolve muitas iniciativas em prol da educação da juventude, como inspirados, logicamente, pelo grande testemunho que Dom Bosco deu, fazendo tudo isso, né? Sendo, de fato, um promotor da educação. Inclusive, Dom Bosco desenvolve um método educativo que estava ali reunindo tanto a própria razão, como a religião, como um jeito amoroso e afetivo de lidar, chamado de amorevolezza, e todos esses 3 pontinhos aí formam o seu sistema preventivo, que é um método educativo que se torna também estilo do carisma salesiano. É muito legal tudo isso. Vamos para o 8º ponto, inspiração para vocações. Sua vida e obra inspiraram muitos jovens a seguir o caminho religioso, dedicando-se ao serviço dos outros e à propagação da fé. Falei de Calheiro, mas também tantos outros jovens quiseram ser religiosos por causa de Dom Bosco. E até padres diocesanos, viu? Dom Bosco mandou para os seminários diocesanos mais de 2.000 jovens durante o seu auge, assim, quando ainda estava jovem, né, como um padre ativo na missão. Depois que ele envelhece, né, então ele vai se tornando inspiração para os demais salesianos, mas enquanto era mais novo, além de chamar muitos jovens para a congregação, ele também conseguiu levar mais de 2.000 jovens para os seminários lá na Itália. Olha que coisa linda, inspirador, é uma inspiração. Para mim também se tornou um inspirador, viu? Eu não sabia se queria ser padre, eu não sabia o que eu queria para o meu futuro, a única coisa que eu sabia é que eu queria estar junto de Deus, queria continuar com os jovens, e aí quando eu vi Dom Bosco, quando eu ouvi falar dele, quando eu li a história dele,
conheci essa figura, disse, pronto, esse homem trilhou o caminho que eu quero trilhar para minha vida. E cá estou fazendo esse podcast de hoje, com o coração muito emocionado, inclusive. Visão profética dos sonhos é o nono ponto, o nono momento em que Dom Bosco se torna um sinal de esperança. Dom Bosco é muito conhecido por seus sonhos proféticos, que muitas vezes acabavam trazendo mensagens de esperança e de orientação, tanto para ele quanto para os seus salesianos, quanto para a família salesiana. Isso é inegável, né? Já falamos de vários sonhos de Dom Bosco aqui nesse podcast, e quem sabe a gente não pode fazer uma série, né, fortalecendo essa ideia dos sonhos de Dom Bosco. Ia ser bacana, né? Então, Dom Bosco teve muitos sonhos em que ele ouvia mensagens de Deus, dialogava com Nossa Senhora, que era a grande, né, parceirona dele ali na missão, era orientadora dele ali na missão, a estrela de esperança na vida de Dom Bosco, e ele recebia então de Deus muitas orientações para continuar fazendo bem a sua missão. E aí esses sonhos de Dom Bosco chegam a ser inspiração para a gente até hoje, e de fato são sinais de esperança. E o 10º ponto, amores, legado de santidade. Não tem como falar de Dom Bosco e não lembrar que ele era um grande santo. A canonização de Dom Bosco e o impacto duradouro das suas obras continuaram a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrando que a esperança e a fé podem superar qualquer obstáculo. Dom Bosco foi um santo, verdadeiramente. Isso nos disse o Papa, isso nos diz tantas pessoas, e a sua própria história atesta isso pra gente. Conhecer então o legado de santidade de Dom Bosco vai fazer com que você também se inspire a viver uma vida de santidade. Dom Bosco aproximou a possibilidade do céu a todos os jovens de sua época e abriu também a todos nós que hoje conhecemos a história, os escritos e a vocação desse homem tão incrível, tão genial para a história do mundo. Então, querida audiência, por favor, conheçam mais de Dom Bosco, vão estudar um pouco mais sobre ele, vão saber o quanto esse homem foi incrível, o quanto ele foi maravilhoso e continua, inclusive, sendo incrível e maravilhoso. Amanhã é o dia de Dom Bosco e amanhã, com certeza, vai ser um dia muito feliz para todos nós e desejo que você viva com muito amor esse dia, rezando, agradecendo a Deus pela vida desse grande santo, desse homem inspirador de tantas vocações. Ele foi um padre, é certo, foi um padre de fato muito religioso, colocou toda a sua vida ao lado do coração de Jesus e continuou vivendo assim até a eternidade. Mas esse estilo dele de vivência, a sua santidade, inspirou tantas e tantas vocações. Há de homens casados, há de homens solteiros, há de mulheres, há de pessoas mais idosas, há de pessoas mais jovens, há de mulheres que querem se consagrar sem ser freira, há mulheres que querem ser consagradas como freiras, há mães de família. Gente, a vocação de Dom Bosco é legado para tantas vocações. Dom Bosco é até hoje um símbolo de esperança para todo mundo que acredita no poder da educação e da fé. Sua vida é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível a gente fazer a diferença. E a gente vai encerrar esse nosso episódio de hoje com uma oração a São João Bosco, já para te inspirar para o dia de amanhã, para o dia desse homem que é tão incrível e tão maravilhoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó São João Bosco, amigo das almas, eu vos recomendo a salvação da minha alma. Vós que tiveste sempre uma palpitação de caridade para todas as necessidades humanas, alcançai-me de Deus, vou-lo peço, a graça que ardentemente desejo. Agora você faz em silêncio a sua prece a Deus pela intercessão de Dom Bosco. Alcançai de Deus para mim e para todos os meus a paz de espírito, a conformidade à vontade divina e a perseverança no bem. São João Bosco, rogai por nós. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Deus te abençoe e te guarde, e eu te espero muito animado já para o próximo mês com novas vivências aqui no meu, no seu e no nosso podcast. Vamos juntos!
O podcast Vamos Juntos é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.